Galo, amanhã tem Libertadores, Atlético em casa na Copa Libertadores, a estreia do Galo na Libertadores em casa, o primeiro jogo da história do Galo na Libertadores, na Arena MRV. Álvaro Damião, tem que ter muita atenção à logística desse jogo, porque é um horário complicado, num lugar em que o trânsito já é complicado normalmente, né, Álvaro? É isso, boa noite, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Bastidores. O Atlético tem essa preocupação, porque o jogo 7 horas da noite não é um jogo comum, é um jogo de Libertadores, mais de 30 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, então o Atlético tem a preocupação. Aproximadamente uns 42 mil torcedores são esperados amanhã na Arena MRV, num horário de pico, jogo começando às 7 horas da noite. Vamos até trazer a palavra do Gustavo Balieiro aqui na programação da Itatiaia, aqui no Bastidores. Ele é consultor da Planum Consultoria, que é parceira do Atlético. Ele dá um recado importante e faz algumas recomendações ao torcedor atleticano. É muito importante que o torcedor do Atlético tenha consciência que vai ser o primeiro jogo às 19 horas na Arena. Ele não é um jogo como os outros que já estão acontecendo na Arena, porque tem muita gente acreditando que está funcionando o transporte, está funcionando o trânsito, o pessoal tem chegado, algumas pessoas chegam muito antes, algumas pessoas chegam muito em cima do jogo e ele está fluindo, né? Com a pista reversível, o pessoal está conseguindo fluir na Via Expressa. Mas nós temos que levar em consideração que, sendo o primeiro jogo dia de semana, a Via Expressa já está ficando carregada no pico tarde, no sentido contagem. Ela já está saturada, já tem congestionamento sem evento na Arena. Se a gente acrescentar, então, todos esses veículos que vão para o jogo, a gente pode ter um grande problema para o jogo de quarta-feira. Então é muito importante que o torcedor ele se antecipe, ele consiga sair mais cedo, que ele chegue o mais cedo possível no estádio, ele dê preferência ao Conexão Arena MRV. Foi um serviço dimensionado, criado para o torcedor do Atlético. Ele foi feito para a Arena com toda a dedicação, com entrada exclusiva, com saída dos pontos onde tem as maiores concentração dos torcedores, permitindo então que ele vá da forma mais possível, mais confortável, mais conveniente possível. Não é possível ele ir de Conexão Arena, dê preferência para o metrô, dê preferência para os modos coletivos, vá junto com outras pessoas, vá o máximo de pessoas possível. Quem puder comprar estacionamento com antecedência, compre com antecedência, vá com bastante antecedência, não deixe para sair do serviço e ir para a Arena, para que a gente não tenha não só problemas na entrada, problemas na Via Expressa e que isso possa impactar inclusive eventos futuros das 19 horas, tá? Então é muito importante que o torcedor ajude o Atlético nessa operação, ajude principalmente nesse deslocamento, para que a gente tenha aí um melhor evento para todos. Gustavo Balieiro falando agora para aquele que vai próximo à Arena, mas que não especificamente vai no jogo, né? Tem muita gente que mora em volta da Arena. E aquele que vai passar por ali, mas que não vai para o jogo? E para aquelas pessoas que precisam passar pela Arena, mas não vão para a Arena, é muito importante que dê a preferência de usar a faixa reversível. Então, em frente ao João Pinheiro, tem uma agulha para entrar no contrafluxo, na faixa reversível da Via Expressa, que sai ali próximo da Divinal. Isso vai permitir que aquele morador do Camargos, o morador do Santa Maria, ele possa ir até a Teleférico, né, ali até próximo do metrô, fazer o retorno e entrar no bairro. Então, ele não precisa entrar exatamente ali debaixo do viaduto, onde é muito possível que tenha congestionamentos. Pessoal que tenha outras opções, que seja vindo por dentro da Amazonas, entrando por trás ali no Camargos, também é uma melhor opção. Então, assim, aquela pessoa que não precisa usar a Via Expressa, dar preferência para outras vias e, no caso de usar a Via Expressa, não deixar de entrar na pista reversível. Esse, o consultor da Planum Consultoria, parceira do Atlético, Gustavo Balieiro, conosco aqui no Bastidores, dando recomendações importantes para o torcedor atleticano. Então você, atleticano, saia mais cedo para o estádio, né? Tente chegar mais cedo possível. É um horário complicado em qualquer estádio do mundo, em qualquer grande cidade do mundo, é complicado esse tipo de horário. Ele é uma região de muito fluxo, de muito trânsito. Tente sair o mais cedo possível para chegar ao estádio. Olha só, tá precisando de dinheiro? Tem uma dica para você. Antecipe seu fundo de garantia no Banco BMG. Simples e sem burocracia, não compromete sua renda,
não tem parcela mensal e seu dinheiro cai direto na conta no mesmo dia, tudo 100% digital. Acesse bancobmg.com.br. 8h48 em Belo Horizonte. O Álvaro Damião e o time do Galo. O Milito já definiu, Álvaro? Se estiver definido, tá ainda na cabeça do Gabriel Milito, ele ainda não confirmou para a imprensa. E qual seria a dúvida do treinador do Atlético para amanhã? Aí eu confesso para você que ele tem sim algumas dúvidas, e não só em relação ao time, como em relação ao esquema também. O Atlético jogou 3 vezes sob o comando do Gabriel Milito até agora. O primeiro clássico contra o Cruzeiro, ele jogou com um time e com um esquema que ele adotou para aquele clássico. Depois, na segunda partida, que foi contra o Caracas, lá na Venezuela, pela Libertadores, ele jogou com um outro time e um outro esquema. O que ele fez no terceiro jogo dele, que foi o segundo contra o Cruzeiro, no domingo passado? Colocou um outro time e um outro esquema. Então, até agora, 3 times e 3 esquemas diferentes. Qual será o adotado para a partida de amanhã? Ou teremos amanhã um quarto time e um quarto esquema do Gabriel Milito? Não dá para confirmar, ele leva dúvida para o vestiário. O Atlético fez um treinamento hoje pela manhã na Cidade do Galo, jogadores foram liberados, se reapresentam agora à noite para concentração, concentram na Cidade do Galo, e o Rubens vai estar concentrado. Se vai para o jogo ou não, se será relacionado ou não, só saberemos amanhã, porque o Rubens participou normalmente do treinamento desta terça-feira, só que com uma proteção na mão fraturada. E essa proteção ele não pode entrar em campo com ela. E esse é o problema. Se ele vai tirar a proteção amanhã, se ele vai sentir alguma coisa, só amanhã, quando será reavaliado. E se ele sentir, se ele não tiver confiança para poder jogar sem essa proteção, claro, nem relacionado será para a partida contra a equipe do Rosário. Alguns jogadores já estão descartados, Edenilson e Patrick continuam fazendo trabalho à parte, não fizeram trabalho com o técnico Gabriel Milito nesta terça-feira. Galo indo para a concentração, o jogo amanhã, a primeira partida do Atlético pela Libertadores, jogando em seus domínios, na sua casa. Na Arena MRV, a casa do Galo. O que você espera desse jogo amanhã, Lê? Eu vou estar lá, viu, João? Tô com uma expectativa gigantesca do Atlético ir evoluindo e melhorando, até porque a gente tem um treinador que acabou de chegar e está conhecendo a maior parte dos seus jogadores nesse momento e evidentemente que algumas apostas que talvez ele não faça daqui a um tempo mais para frente. Realmente com mais tempo de trabalho, talvez ele não faça. Eu fui muito criticado pelo torcedor do Atlético, João, porque eu discordei muito da escalação que ele levou a campo para sair jogando na final do Campeonato Mineiro, em que ele coloca 3 jogadores de marcação no meio-campo, né? Precisando ganhar o jogo. E você pode colocar até 3,5, porque o Zarate já jogou muitas vezes de segundo volante e faz muito bem essa função. Mas fato é que não tinha nenhum criador no meio-campo. E aí ele, por muito pouco, ele não matou o Hulk, né? Você disse, inclusive, quando o Cruzeiro fez o gol, você chegou a dizer na jornada da Itatiaia o seguinte: alguém precisava avisar do regulamento aí pro Milito. Porque ainda ficou uns 10 minutos, perdendo de 1-0, tendo que fazer 2 gols na casa do adversário, ele continuou com os 4 jogadores de marcação. Mas se deu certo, quem estava certo não era ele, não? Não deu certo, é relativo, né? Porque ele tomou um gol. Deu certo, ele ganhou o jogo. Não, tudo bem, mas é que ele mudou, né? Ele mudou. Mas e se fosse essa a estratégia dele? Cansar bastante o Cruzeiro para entrar com aquele time melhor na hora H para dar o tiro fatal. Ele tem que apostar em várias coisas, né? Tem que apostar que o Marlon não vai acompanhar o Saravia no primeiro gol, tem que apostar que o Lucas Silva vai cometer o pênalti, vai tocar a mão na bola. Estratégia. Que o Cifuentes vai perder o gol. Mas enfim, eu acho que se você tem um time pior do que o seu adversário, eu já fiz isso muitas vezes como treinador. Você põe um time mais precavido. Não era o caso do Atlético, né? Então o Atlético que ele jogasse com um meia, né? Mas ele preferiu não, tomou o gol, aí ele consegue fazer o empate ainda com essa mesma formação e depois ele coloca um time bem agressivo. São situações que, inclusive, depois nas entrevistas a gente viu que ele não treinou o time com 3 ou 4 marcadores no meio campo, não treinou o time só com um zagueiro, o Gemerson, que já tinha cartão amarelo, mas deu certo. Então por isso que a torcida tá realmente bem pouco paciente comigo, mas eu vou repetir. O Atlético amanhã vai jogar em casa contra o Rosário Central, que não é um time ruim, pelo contrário, é um bom time, precisa ser protagonista no jogo.